De um lado, um dos meus personagens favoritos de uma das minhas séries favoritas, um dos sobreviventes mais fortes de todos e o maior líder que já apareceu no verso de The Walking Dead, Rick Grimes. Do outro lado, um dos melhores sobreviventes no universo de The Last of Us, um dos personagens mais assustadores em termos de habilidades de todos e também o meu personagem favorito de sua obra, Joel Miller. Façam suas apostas, deixem o seu like para apoiar mais batalhas como essa e vamos ao combate. Antes de iniciar a luta, vou fazer alguns adendos. Primeiro, como ambos os personagens são humanos, então essa batalha será muito limitada em termos de poder, praticamente não tendo nada disso. Então só será consideradas as suas habilidades, quem e o que eles enfrentaram em suas obras, quantas vítimas fizeram e quais foram os maiores feitos de cada um em suas respectivas séries. Segundo, que a versão que irei considerar dos personagens serão somente suas versões das séries. Então Rick Grimes dos quadrinhos de The Walking Dead e Joel Miller dos jogos de The Last of Us estão totalmente de fora dessa luta. Então, após esses adentos, agora sim iremos dar início. Rick Grimes é o principal protagonista da série de TV The Walking Dead. Ele é um ex-policial que acordou em um mundo pós-apocalíptico tomado por seres hostis que ficaram conhecidos como zumbis. Ao longo das temporadas, Rick se adaptou a esse novo mundo, e depois de enfrentar perdas que abalaram seu emocional, Rick desenvolveu um lado mais sanguinário, digamos assim. Ele é um homem muito forte e muito habilidoso no uso de armas de fogo e armas brancas, como seu facão, por exemplo. Rick também é muito inteligente e um estrategista extremamente impressionante. Rick já conseguiu escapar de situações que colocavam não só ele em risco, mas todo o seu grupo. Situações essas como a do Terminus, onde todos os amigos de Rick iam ser mortos por um bando de canibais que enganavam sobreviventes para depois matá-los e devorá-los. Porém, Rick futuramente consegue bolar um plano para pegar o líder dos Terminianos de surpresa e de uma forma violenta mata ele e seus companheiros canibais. Rick, em termos de habilidade com armas de fogo, é muito eficiente. Ele é capaz de matar dezenas de inimigos com uma arma em mãos. E a arma que me refiro é sua clássica pistola, que Rick carrega consigo desde a primeira temporada da série. Porém, o que mais impressiona é sua capacidade de matar zumbis com apenas um facão ou um machado em mãos. Rick já foi visto partir para cima de hordas com centenas de zumbis sozinho, e matou diversos zumbis sem descanso e sem levar o mínimo arranhão. Na saga da prisão, lá na terceira temporada, Rick sozinho limpou um bloco de celas da prisão com apenas um facão em suas mãos, e tudo isso com uma raiva quase que incessante. Já mais pra frente na série em Alexandria, Rick, após ver seu filho ser baleado no olho, entra novamente nesse estádio de fúria e parte pra cima da gigantesca horda de zumbis dos lobos, como se não fosse nada para ele. E essa era uma das maiores hordas que apareceu na série. E para quem já sabe, um grupo inteiro de pessoas bem armadas contra uma horda de zumbis normal pode ser completamente dizimada em poucos minutos. Porém, essa lei não se aplicou a Rick nesses momentos. Então, ao meu ver, Rick nesse estado de raiva seria mais forte que um grupo de pessoas bem armadas. Já contra os humanos, que são a real ameaça da série, Rick já enfrentou grandes nomes da obra. Dentre eles, vale destacar nomes como o governador Philip Blake, Negan Smith, Daryl Dixon e Shane Walsh. Contra esses caras em um x1, Rick obviamente perdeu. Isso não sou eu quem estou falando, mas sim o que a série nos mostrou. Na luta contra o governador, Rick só não morreu pois a Michonne ajudou ele. Caso contrário, ele teria sim morrido ali mesmo. Contra o Negan, Rick conseguiu se manter em combate, porém após um tempo, Rick resolveu abandonar a luta. Contra o Daryl e Shane, em um x1, Rick só apanhou mesmo. Porém, não se enganem, se Rick tivesse feito toda uma estratégia para derrotar cada um deles antes do combate, ele poderia ter tido uma grande chance de vencer cada um deles, visto que Rick já foi capaz de bolar planos extraordinários que tiveram resultados muito positivos para ele. No verso
começo de The Last of Us, Joel demonstrou ser um dos sobreviventes mais habilidosos de todos, tanto em corpo a corpo quanto em combate armado. Ele é mestre no uso de armas de fogo de vários tipos, desde pistolas até metralhadoras como AK-47 e M4A1. Porém, Joel também se destaca em combates com armas brancas como machados, machetes e facas. Joel pode não ter um modo rage que nem o Rick, que sai matando hordas de infectados como se fosse um berserk. Porém, Joel é ainda mais experiente que o próprio Rick, e ele também enfrenta criaturas que são inúmeras vezes mais perigosas que qualquer zumbi de The Walking Dead. Os infectados em The Last of Us são criaturas hostis que possuem diferentes estágios de infecção, com cada estágio sendo pior que o anterior, começando com o estágio inicial, que são os corredores, que por mais que não pareça, são muito mais perigosos que os zumbis normais de The Walking Dead. E se você não tiver com uma arma em mãos, então sua morte pode estar muito próxima. Porém, Joel com uma arma branca em mãos conseguiu finalizar um corredor com poucos golpes. Joel também já enfrentou o terceiro estágio da infecção, que é um dos mais perigosos, os estaladores, criaturas que são muito superiores ao primeiro estágio e possuem uma força e velocidade de movimentação fora do comum. Os instaladores são criaturas completamente cegas, porém graças à ecolocalização que eles possuem, qualquer tipo de som, por menor que seja que você cause, pode atrair essas coisas. E escapar de uma briga corpo a corpo com uma coisa dessas por muito tempo é algo que o próprio Rick não conseguiria. Porém, Joel conseguia lidar com tais criaturas e sobreviver a mais de uma delas com uma certa tranquilidade. Joel também já enfrentou um dos infectados mais monstruosos de todos, os Baiacus, o quarto estágio da infecção. Nesse estágio, os infectados ganham uma resistência e uma força em proporções descomunais, sendo capazes de resistir a praticamente todo tipo de armas ou até mesmo lança-chamas, mesmo com o fogo sendo sua principal fraqueza. Os Baiacus tendem a partir para cima dos seus alvos, espancando ou rasgando o maxilar da vítima com uma brutalidade assustadora, e Joel sabia como deveria lidar com essas coisas em algumas situações que não tinham saída. Resumindo, Joel é extremamente inteligente e um grande estrategista. Ele também sabe como lidar com diferentes situações. Ele na série Ferido conseguiu incapacitar os homens do David e posteriormente descobriu onde ficava a instalação de sobreviventes do mesmo. Mesmo para um homem que já possui uma idade avançada, Joel demonstrou uma resistência física e uma durabilidade muito impressionante. Ele é capaz de resistir a leves espancamentos e ferimentos a balas e armas brancas. Ele também pode correr por grandes períodos e continuar em combate mesmo estando ofegante, visto que o mesmo já foi capaz de subir escadas muito longas e mesmo assim conseguia manter seu condicionamento físico para surpreender seus inimigos. Além de tudo isso, Joel também possui uma capacidade de dedução e percepção a níveis surpreendentes até para um dos militares mais habilidosos. O mesmo foi capaz de descobrir onde um sniper se escondia e encontrou uma forma de surpreender o mesmo antes que seus disparos pudessem machucar a Ellie ou outro de seus companheiros de viagem. E como vocês puderam ver, Joel é sim uma das maiores ameaças que o Rick Grimes vai enfrentar. Confesso a vocês que esse foi um dos mais difíceis resultados de todos, pois ambos não possuem poderes que possam dar uma superioridade a eles. Mas então vamos lá. Embora o Rick seja alguém muito habilidoso e um grande estrategista, eu acredito que em uma luta contra o Joel, com ou sem armas, ele seria derrotado. Sim, na minha opinião, o Joel é o grande vencedor dessa batalha. Parem para analisar a situação. Rick já perdeu várias vezes contra oponentes claramente mais fortes que ele. Na luta contra o Shane, ele teria sem dúvida morrido. Pelo jeito que o Shane estava com o Rick a ponto de matar ele, se não fosse por aquela horda de zumbis, eu acredito que o fim do Rick seria ali mesmo. Contra o governador eu não preciso nem falar nada, pois o Rick só não morreu por causa da Michonne. Contra os salvadores aí piora tudo, pois a inteligência daquele grupo e a força deles era algo muito além de Alexandria, o Reino, Hilltop e Oceanside juntos, o que resultou numa derrota e perdas absurdas para o próprio Rick. E também vale lembrar que na luta contra o Negan, mesmo o Rick com sangue no olho para matar o vilão, ele mesmo assim perdeu em um combate corpo a corpo, pois mesmo enfrentando o Negan, Rick após alguns golpes fugiu. Não importa o motivo, ele poderia ter matado o Negan ali mesmo, porém ele não o fez e optou por fugir. E na luta contra o Daryl, ele claramente demonstrou ser mais fraco que o próprio, pois numa luta franca, Rick quase foi posto para dormir como uma gravata. E se Joel já é um absurdo em termos de força e habilidades, então na minha opinião, o Joel Miller poderia sim vencer o Rick Grimes.
Bom, meus caros Grimes, essa foi mais uma batalha lendária. Esse era um quadro que eu tava morrendo de saudades de fazer, e nada melhor do que voltar com esse quadro com tudo. Comentem aí quem vocês acham que venceria essa batalha, mas me deem uma boa justificativa do resultado. E comentem quais outros personagens de diferentes séries e filmes vocês querem ver se enfrentando aqui no canal. Por favor, deixem o seu like no vídeo para ajudar na divulgação do canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem as próximas batalhas lendárias aqui. E só lembrando que agora o canal tem o clube de membros, que você pode assinar por um preço muito acessível, e junto você irá ganhar benefícios exclusivos, como vídeos antecipados e exclusivos. Então se vocês quiserem, fiquem à vontade para assinar. Então pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.